Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amigos do canal Palavra de Reflexão. Nós estamos aqui nesta tarde maravilhosa de domingo para trazer a você uma palavra de reflexão para a sua vida, meu querido ouvinte, meu querido irmão. Estamos aqui nesta tarde de domingo, começando mais um ano de gravações. Aqui nós não buscamos ser reconhecido por ninguém. Aqui nós não buscamos fama. Aqui nós não buscamos cobrar um centavo nem um vintém de ninguém por oração, por palavras, por pregações, porque foi assim que nós aprendemos. E eu venho aqui nesta tarde de domingo trazer uma palavra ao teu coração e dizer para você, meu amado irmão, uma passagem bíblica muito conhecida, porém muito importante para os nossos dias. Vamos trazer brevemente uma palavra, mas antes eu quero agradecer meus seguidores do canal no YouTube, meus seguidores do TikTok, Facebook. Quero agradecer meus irmãos que estão no grupo de oração, o grupo Oração em Foco. O nosso muito obrigado a você, amado irmão, que tem prestigiado o nosso trabalho. Nós não fazemos nada por fama, nem para ser reconhecido por ninguém. Mas tudo que nós fazemos é para a honra e a glória do nosso Deus. Tudo que nós fazemos é para adorar o nosso Deus. A Ele toda honra e toda glória é porque Ele merece. Neste momento, eu quero trazer a você uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4 e o versículo 7. Apenas 2 versículos para nós meditarmos alguns minutos, amados irmãos. Quero dizer a você que este vídeo vai ser muitos dos que vão ser gravados aqui este ano. Muitos desses vídeos vão ser aqui gravados neste canal em nome de Jesus. Este é um dos primeiros. Esse é o primeiro do ano e é um de muitos que serão gravados. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Aonde diz assim a palavra de Deus: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E o versículo 9: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui e vemos uma passagem interessantíssima da Bíblia, onde Jesus, ele estava se caminhando para a Galileia, mas era possível desviar de Samaria. Tinha como desviar, porque os judeus que faziam o trajeto da Judeia para a Galileia ou para a Galileia para a Judeia, eles desviavam de Samaria ou da cidade de Sicar, porque eles não conversavam, não se comunicavam com os samaritanos. Naquela época existiria ali, talvez, eu não sei, uma rixa entre aquele grupo de pessoas, samaritanos e judeus. Os judeus não acreditavam na crença dos samaritanos e nem os samaritanos acreditavam na crença dos judeus. Mas Jesus, passando por ali, dirigido e movido pelo Espírito Santo, ele pediu para os discípulos: vá até a cidade de Samaria
comprar comida. E eu vou ficar aqui. Mas o historiador que está escrevendo aqui é João, o discípulo que ele mais amava. João era o discípulo que ele mais amava. E João não menciona aqui que ele foi com os discípulos. Menciona que os discípulos foi até a cidade comprar comida e que Jesus chegou até o poço. Então João estava junto com Jesus. João ficou com Jesus enquanto os demais discípulos foram até a cidade comprar comida. Mas vemos aqui, amados irmãos, que naquele poço Jesus chegou exausto. Jesus chegou cansado, pois era a hora sexta. Segundo o calendário hebraico, a hora sexta era meio-dia. Era uma hora de muita exaustão. O sol estava muito quente. Jesus estava cansado, porque ele era filho de Deus, mas ele estava num corpo humano. Ele era filho de Deus, mas sentia as fraquezas, sede, dores, fome de humano. E deixando ali toda a divindade de lado, ele chegou até aquele poço. Aquele poço estava localizado na cidade de Sicar. Alguns historiadores ou teólogos eruditos dizem que aquela Sicar é a mesma Siquém, aonde Jacó deu para o seu filho José aquele poço como herança ao seu filho José. E naquele mesmo poço que foi dado aos samaritanos como herança, que foi deixado de geração em geração e chegou até a mão dos samaritanos, é ali que Jesus chegou e pediu água para aquela mulher. Mas o que é interessante dessa história, que Jesus era judeu. E mais interessante ainda, que aquela mulher era samaritana. Aquela mulher era de Samaria. E os judeus não se comunicavam com os judeus, não se comunicavam com mulheres, homens ou crianças, com ninguém de Samaria. Mas quando aquele Jesus, aquele homem santo, poderoso, magnífico em obras, ele rumou até aquele poço. Creio eu que no rosto de Jesus estava descendo um suor. Creio eu que ele estava cansado daquele sol que estava ali. E ele estava com muita sede. Mas movido e dirigido pelo Espírito Santo, o meu grande amigo, Jesus, ele disse: mulher, dá-me de beber. Porque aquela mulher estava tirando água. Ela tinha o balde, ela tinha o saril que descia ali até a profundidade do poço para tirar água para ela levar embora para a casa dela. E Jesus do lado, sentou ali do lado daquele poço e pediu água para ela. Mulher, dá-me água para me beber. E ela retrucou automaticamente o Senhor Jesus. Ela disse: como pode tu, sendo homem judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Como pode você, sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? E a Bíblia, ela vai enfatizar a nós, queridos irmãos. E ela vai dizer para nós que aquela mulher, ela negou, porque não existiria nenhuma possibilidade de Jesus falar com ela ou ela falar com Jesus. Os judeus só se comunicavam com os samaritanos ou os samaritanos com os judeus se estivesse fazendo negócios, se estivesse envolvido na conversa dinheiro, troca ou negócio. Aí eles se comunicavam. Fora desse assunto, não se comunicavam, não tinha amizade, não tinha bom dia, não tinha boa noite, não tinha tchauzinho, não tinha nada. A relação entre judeus e samaritanos não existia. Mas naquele
momento, naquela hora, ao meio-dia, daquele dia, o dia mais importante daquela mulher, o dia mais importante daquela mulher samaritana, aleluia, ela encontrou nada mais, nada menos do que com o Filho de Deus. Ela encontrou nada mais, nada menos do que aquele que desceu para morrer e salvar a humanidade. Mas naquele momento, quando ela pediu água, quando ele pediu a água, ela olhou para ele, fitando os olhos já querendo dar uma má resposta. Eu creio que ela já quis ali chotar ele dali, tocar ele dali, porque ela viu que o poço era de usufruência dos samaritanos. Os judeus não tinham nenhuma ordem, nada por ali. Talvez poderia pegar água ali, mas sem a presença dos samaritanos. Mas automaticamente, Jesus disse para ela: se tu soubesses quem está te pedindo água. Essa parte desta passagem é a que mais me chama a atenção. Jesus foi naquele poço dirigido pela presença do Espírito. Jesus foi naquele poço dirigido por poder. Ele foi ali para quebrar um tabu, para quebrar um vínculo maldito de inimizade que tinha entre judeus e samaritanos. E naquele momento, ele desceu até a Galileia, porque houve um comentário entre os fariseus que Jesus estava batizando mais discípulos do que João Batista. João Batista batizava pessoalmente, ele mesmo, as pessoas que vinham até ele no Rio Jordão. Jesus pregava e as pessoas vinham até Jesus, mas quem batizava eram os discípulos. Os discípulos de Jesus batizavam as pessoas com o batismo do arrependimento. E João Batista batizava ele mesmo. Então houve uma fofoca entre os fariseus. Olha, Jesus está fazendo mais discípulos do que João Batista. Então Jesus desceu para a Galileia para tirar isso ali. Jesus foi ver que conversa que era essa. Mas no meio do caminho ele trombou e encontrou com a mulher samaritana. No meio do caminho ele encontrou aquela mulher, ele pediu água para ela. E ela disse: olha, como sendo tu, judeu, me pede água, eu sou uma mulher samaritana. Mulher, se tu soubesses quem te pede água, aleluia. Se tu soubesse quem é que está te pedindo água. Ali Jesus quis dizer àquela mulher que se ela pelo menos notasse quem era que estava pedindo água para ela, ela já reverenciava a grandeza e a santidade. Se tu soubesse quem te pede água, mulher, eu te daria da água viva, da água da vida. Eu faria dentro de você jorrar uma fonte. Aí ela começou a prestar atenção. Ela, nossa, esse homem fala diferente. Nossa, esse homem não é igual aqueles um que pede água aqui, não. O Espírito Santo começou a trabalhar uma curiosidade. Porque o Espírito Santo, ele traz você para Deus causando curiosidade no teu coração. A curiosidade não é pecado. Aí aquela curiosidade trouxe ela para um patamar de conhecimento. Ela disse: olha, mas como é que você vai pegar água viva se você não tem com o que tirar? Porque Jesus não tinha balde, não tinha corda, não tinha um saril. Ela jogou logo isso aí. Como que você vai tirar água viva lá do fundo? O poço é fundo. És tu maior do que Jacó? Eita glória! Mas se aquela mulher soubesse quem estava ali era maior do que Jacó. Jesus viu o dia que Jacó nasceu. Jesus viu o dia que Jacó enganou o seu pai, mentindo para o seu pai para tomar a bênção de Esaú, seu irmão.
Mas quase 4.000 anos depois, Jesus estava lá no poço que Jacó furou e deu de herança para o seu filho José. Mas aquela mulher atônita, ela começou a crescer em cima de Jesus. Ela começou a jogar ali os pecados para lá e para cá. O pouco conhecimento dela, ela falou: rapidinho eu vou espremer esse judeu aqui e ele vai sumir daqui. Nem água ele vai tomar. Ah, mulher, se tu soubesses quem te pede água. Nossa, eu sei, parece, mas então me dá dessa água. Aí ela provou ele. Ela provou Jesus. Então me dá dessa água. Porque eu quero essa água que você está falando aí, essa água aí. Se eu beber dela, eu nunca mais vou ter sede. Porque a água que temos da torneira, na caixa d'água, no poço normal, nós bebemos e sempre vamos ter sede. Mas a água que Jesus estava falando para aquela mulher é uma água viva. É uma água que jorra para a vida eterna. A água que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana era a salvação. Jesus estava oferecendo para ela a oportunidade de salvação. Aí ela ficou curiosa. Ela falou: então eu vejo que se você me dá dessa água e eu tomar, eu não vou ter mais sede. Eu não vou ter mais sede se eu tomar essa água. Aí Jesus falou: vai lá e chama o teu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: tu disseste bem e falaste a verdade. Tu tinha 5, mas tu tens 5 maridos, mas nenhum é teu. Tu tens 5 e o que tem agora não é teu. Então ela estava no 6º marido, porque Jesus mandou ela chamar o marido. Ela falou que não tinha marido, e Jesus disse: disseste bem, tiveste 5 maridos e o que agora tu tem não é teu ainda. Então ela estava no 6º marido. Eita! Era fogo na roupa. Meu Deus do céu. Mas aí ela se gloriou. Ela disse: nossa, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu sabe mesmo. Eita glória. Aí ela cresceu de amor, de alegria. Ela ficou assim, cheia de expectativa. Porque ela viu na frente dela um homem que não conhecia ela, que nunca tinha visto ela, e revelou a vida dela em 1 minuto. Jesus revelou a vida da mulher do poço. Em menos de 1 minuto ele contou a vida dela. E ela disse: eu vejo que tu és profeta. E ela correu até a cidade e anunciou a todo mundo daquela cidade: olha, vamos lá no poço correndo. Corre lá no poço todo mundo. Vamos lá no poço todo mundo e corre lá. Porque lá tem um homem. Ele revelou e contou tudinho a minha vida. Ele contou tudinho o que está acontecendo comigo. Então todo mundo alvoroçou. Porque quando fala que alguém é usado em revelação, por aí o povo fica tudo eufórico. O povo quer receber a revelação, mas não quer servir a Deus. O povo quer que Deus revela, mas não quer fazer a vontade de Deus. O povo quer que Deus fale o que está acontecendo na tua vida. As pessoas hoje andam tão soberbas, tão arrogantes, que se Deus revelar o que está acontecendo, a pessoa já enche e fala: nossa, Deus falou comigo, Deus revelou o que está acontecendo comigo. Mas Deus não quer isso. Deus quer te usar, Deus quer te salvar, Deus quer o melhor para a tua vida. E ali nós vemos que a mulher, ela se cresceu, ela inchou o coração, o ser dela, a alma dela. Falou: nossa, esse homem, ele é profeta. Aí ela trouxe um monte de gente para conversar com ele. Ela trouxe muitos, mas muitos mesmo, a cidade inteira. A cidade inteira de Samaria, de Sicar, veio até Jesus.
E antes daquele povo chegar, os discípulos chegaram antes da cidade. E os discípulos viram Jesus conversando com ela e se maravilharam, admiraram, porque viu tamanha humildade do nosso Salvador. Eles viram ali que Jesus era humilde o suficiente para quebrar tabus, para quebrar muralhas, arrogâncias, ignorâncias, perseguições. Ele sendo judeu, ele conversou com aquela mulher porque sabia que existia ali rumores. E ele também sabia, por ser filho de Deus, que os judeus não conversavam com os samaritanos. Mas eu expliquei essa introdução a vocês, meus irmãos, para vocês entenderem. A água que Jesus falou para aquela mulher está faltando no dia de hoje. Muitas pessoas beberam esta água um dia, mas tiveram sede. Por que tiveram sede? Porque jogaram essa água fora, jogaram a oportunidade de salvação e voltaram como a porca depois de lavada volta a lamear no espojadouro. Quantas pessoas hoje estão com sede dentro das igrejas? Quantos pastores têm a Bíblia na mão, mas não oferecem esta água? Não oferece a salvação. Quantos pastores, em vez de pregar a água viva, a palavra, a salvação, estão pregando mentiras, heresias, hipocrisias. Estão pregando, estão vendendo a toalhinha, estão vendendo a rosa ungida, estão vendendo isso, vendendo aquilo. Tiraram o foco. Acabaram-se o foco da salvação nas igrejas. Hoje em dia nas igrejas quem prega duro, quem prega a verdade é deixado de lado. Não pode pregar duro, não pode pregar mais o evangelho, porque machuca o povo. O povo fica tudo nervoso, o povo fica tudo bravo. A água da vida, eu sou a água da vida, Jesus é a água da vida, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas estão achando que vai para o céu do jeito que está. Muitas pessoas estão achando que vai receber a salvação do jeito que está. Tem crente por aí tomando, bebendo, adulterando. Tem crente por aí mentindo. Tem crente por aí levando uma vida ébria de vagabundo, escandalizando a obra, escandalizando as igrejas. E ainda acha que vai subir no arrebatamento. As igrejas pararam de pregar o arrebatamento. As igrejas pararam de pregar o arrebatamento. O arrebatamento nas igrejas virou um conto de fada. O arrebatamento na igreja virou uma coisa que, se falar, os crentes tudo desmaia, porque não estão preparados. Nas igrejas ninguém mais fala em mistério, ninguém mais sente a presença. Nas igrejas mais não tem milagre, nas igrejas mais não tem um grande preparo de Deus sobre a vida do povo. Deus não derrama mais do fogo consumidor do Espírito Santo, porque o povo não está preparado para receber. O povo não tem se preparado na presença de Deus. As igrejas estão com sede da água. As igrejas estão com sede da água que Jesus falou para a mulher. O povo está gemendo. Milhões e milhões de pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Milhões e milhões de jovens estão caminhando a passos largos. E aí você olha lá no canal do fulano e do ciclano, lá está escrito: pregador itinerante, agendas abertas. Se a tua agenda está aberta, vai lá no presídio pregar. Vai lá na praça pregar. Vai lá na sarjeta pregar. Se a tua agenda está aberta sem compromisso, vai nas favelas pregar. Se a tua agenda está aberta, pregador, vai de rua em rua pregar. Vai no mano a mano. Se a tua agenda está aberta, vai nas biqueiras de droga evangelizar os drogados.
Se a tua agenda está aberta, sai de casa em casa, oferecendo a água da vida que leva o homem a Deus. Se a tua agenda está aberta, olha, a minha agenda está aberta, agendas abertas, mas é de olho nas ofertas. Canalhas, mercadores da fé, estão de olho nas ofertas das igrejas, estão de olho de ganhar as boas ofertas, andar de avião por cima, por baixo, estão atrás de ganhar as boas ofertas que as mensagens rendem, 4 mil, 5 mil, 10 mil, tem pregadores aí cobrando até 30 mil para pregar em igrejas, mercadores da fé. É muito estrelismo nas igrejas. Tem muita estrela nas igrejas para pouco espaço. Tem muita estrela querendo brilhar mais do que Cristo. Tem muita gente querendo ser mais do que Deus nas igrejas. A água que Jesus falou para aquela mulher, ela foi esquecida das igrejas. Estamos vivendo uma geração de igreja falida. Umas igrejas nojentas que dá nojo. Umas igrejas que só sabem cantar. O que você é na tua igreja? Eu sou levita. Levita coisa nenhuma. A única geração e a tribo de Levi era lá no tempo de Moisés. Hoje nós somos cantores e pregadores da palavra. Estão se intitulando, os homens estão enganando em nome do Evangelho, enganando em nome da Bíblia, enganando em busca de arrecadar dinheiro. Tem igrejas por aí que tem pastor ganhando 20 mil, 15 mil para ser pastor da igreja. Na Paraíba tem um pastor que ganha 250 mil reais para ser pastor presidente de um campo. O que é isso que estamos fazendo com o Evangelho? Mas o nosso Jesus, ele advertiu. Naquele dia muitos vão falar: ah, mas eu preguei no teu nome, eu cantava no teu nome, eu orei no teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Quando Jesus disse para aquela mulher: se tu soubesse, mulher, quem te pede água, se tu soubesse quem está aqui, debaixo do sol, todo sujo os pés, todo cansado, e está te pedindo água, ah, se tu soubesses. Eu queria estar junto daquela mulher naquele dia, para contemplar o meu Jesus pedindo um copo d'água. Ah, como eu queria estar ali. E hoje em dia vemos uma geração de crentes, uma geração que esqueceu os princípios do Evangelho, uma geração que esqueceu que para levar o homem a Cristo temos que pregar a verdade, doa quem doer. Temos que pregar a verdade, a veracidade do Evangelho. A Bíblia diz: arrependei-vos, raça de víboras. João Batista pregava na beira do Rio Jordão e ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras. E hoje vemos pastores dizendo: você prega muito duro, sua espada é muito afiada, não pode pregar desse jeito. Fracos, homens fracos, homens que não têm a presença, homens que não têm a autoridade de Deus, homens que não têm a autoridade do Espírito, homens que perderam o cajado. Quando Jesus falou para aquela mulher: se tu soubesses quem te pede água, ele estava dizendo: eu sou Jesus, eu sou filho de Deus, mulher, e estou te pedindo da água. Mas
Mas se tu soubesses quem te pede água. Aquela mulher, ela ficou atônita. Aquele foi o melhor dia da vida daquela mulher. Ela deu um copo de água, nada mais, nada menos, para o Alfa e o Ômega. Ela deu um copo de água, nada mais, nada menos, para o Filho de Deus. Ela deu um copo de água do poço de Jacó, nada mais, nada menos do que aquele que te deu a vida, o perdão e a remissão dos teus pecados. Mas hoje nós vemos uma geração falida. Esse dia um idiota me disse: por que você ora tanto? Para de orar um pouco, está orando demais. De tanto que eu oro, o diabo se levanta contra. Aí eu vejo aí obreiros falidos, obreiros que não têm intimidade com Deus, obreiros que não têm autoridade para pregar. Pega o microfone em cima do púlpito, começa a falar piada, começa a fugir da Bíblia, porque não tem Bíblia. Esse dia eu presenciei um pastor dizendo para o outro: hoje você prega. Aí o cara foi lá no celular, puxou no YouTube. Aonde ele ia pregar? Provou ali que ele não lê Bíblia, que ele não busca a presença, que ele não tem essência. Provou ali que ele não leu a Bíblia naquele dia. Se tu soubesse, mulher, quem te pede água, eu te daria da água da vida. Jesus estava oferecendo àquela mulher a oportunidade de salvação. Jesus estava oferecendo àquela mulher a oportunidade de entrar na glória de Deus. Mas vemos pessoas hoje que morre de sede, sabe na onde está a fonte que jorra para a vida eterna, mas vai beber a lama que o diabo tem preparado. Tem pessoa que sabe na onde está a fonte que jorra para a vida eterna, mas vai beber o esgoto do diabo, vai beber o esgoto que está vindo ali, com adultério, com mentira, com tudo quanto é coisa que leva o homem à perdição. Sabe que tem a água que jorra e vai para a vida eterna, mas está bebendo o esgoto que leva para o inferno e a perdição. Esse dia um pastor me disse: você prega, mas você é muito extremista, você é judia do povo. O povo fica sangrando na hora que eu pegar uma mangueira e dar no lombo de cada um. Sangrando na hora que eu mandar esse povo tomar vergonha na cara, respeitar o sacrifício que Jesus fez, ter reverência, ter temor. As pessoas têm que entender que Deus não mandou Jesus aqui por brincadeira. Ele andava para todo lado de a pé, não tinha um carro, não era tido como melhor, foi perseguido, foi cuspido. Por várias vezes quase foi apedrejado para te dar o quê? Nada mais, nada menos do que o direito de salvação. O direito de entrar na glória de Deus. Nada mais, nada menos, ele disse. Ninguém vai ao Pai, aleluia. Ninguém vai ao Pai, aleluia. Ninguém vai entrar, ninguém. O teu dinheiro não compra a salvação. O teu carro, o teu cargo, a tua mulher bonita, a tua fazenda, nada compra a salvação. Nada. Mas Jesus, Ele pode te levar até a vida eterna, aonde está o Deus Trino Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, fique com essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Eu não vou forçar a minha voz, eu ainda tenho que orar às 6 horas da tarde. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma sequência de vídeos para o YouTube. Em nome de Jesus, Deus abençoe tua vida, tua casa,
hoje e sempre. Amém, Jesus.